Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Meu nome é Luiz Gomes e hoje eu vim trazer um pouco sobre um grupo étnico africano que caiu no meu teste da Genera, que é o Costa da Mina. Então vamos lá? A Costa da Mina é uma região localizada no Golfo da Guiné, ali da África, que abrange parte dos atuais países de Gana, Togo, Benin e Nigéria. Mas por que Costa da Mina? Esse nome faz referência ao Forte de São Jorge da Mina, construído por portugueses lá no final do século XV, na cidade de Elmina, atualmente em Gana. Essa região é marcada por uma diversidade étnica gigantesca. Então, se eu me alongasse nesse vídeo, para falar de todas as culturas, de todas as etnias que existem nessa região denominada Costa da Mina, esse vídeo ficaria gigantesco. Então eu decidi pegar as principais etnias, que muito provavelmente são as etnias que vão aparecer mais presentes na nossa ascendência aqui no Brasil, no caso dos afro-brasileiros, Então eu peguei algumas etnias principais e alguns subgrupos dessas etnias para comentar sobre nesse vídeo. Então vamos lá. Uma das etnias que eu peguei foi o povo Akan, que é um grupo étnico-linguístico enorme, assim como os Guibé, os Gur, os Hausas e os Yorubás. Enfim, eu vou estar falando sobre alguns desses grupos, como por exemplo, no grupo étnico-linguístico Akan, a gente tem subgrupos que são denominados Ashanti, Fanti e Nizema, que fazem parte de todo esse arcabouço histórico, linguístico, cultural pertencente ao povo Akan. Assim como, por exemplo, no grupo étnico-linguístico Guibé, a gente tem os GGs, também conhecidos como Euês, e os Fon, que fazem parte desse grande grupo chamado Guibé. No caso dos Gur, a gente tem os Dagomba e os Hausás e os Yorubás, que também têm os seus subgrupos étnico-linguísticos, eu estou me atentando a grupos e subgrupos que estão presentes estritamente no que a gente conhece como Costa da Mina. Só que esses grupos e subgrupos eles se alongam por vários países da África. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos começar pelo grupo étnico-linguístico Akan, que deu origem aos povos Ashanti, Fanti e Nizema, que eu tinha mencionado. Então esses povos Ashanti, Fanti e Nizema, eles descendem de um grupo primordial chamado Akan. Então eles compartilham a mesma história, a mesma religião, línguas parecidas, só que se tornaram povos diferentes ao longo da história, Cada um foi para um canto, cada um foi desenvolvendo a sua cultura, de forma ali isolada dos outros grupos e passaram a desenvolver uma cultura diferente, mas tem a mesma origem étnico-linguística, Akan. Bom, eles fazem parte de uma população que vive principalmente em Gana e são um dos maiores grupos étnicos da região. Sua população é estimada em 20 milhões de pessoas em toda a África. E apesar de a maioria deles seguirem atualmente religiões que vieram de fora da África, como o cristianismo e o islamismo, seus hábitos culturais se mantiveram em muitos aspectos da vida cotidiana. Tem um vídeo excelente aqui no YouTube do professor Flávio Muniz, do canal Caçador de Histórias, que dá uma aula sobre o povo Akan. Ele fala, inclusive, de uma cerimônia que eu achei muito interessante desse povo tradicional Akan, que é chamada de cerimônia de dar nome. O nome da cerimônia já fala para que ela serve. E, enfim, é uma cerimônia muito tradicional entre o povo Akan, que consiste em simplesmente uma pessoa especializada da comunidade Akan dar um nome a uma criança que acabou de nascer. Porque para o povo Akan, a questão do nome é uma coisa muito séria, que vai muito além de uma mera escolha dos pais, O nome para a cultura Akan pode significar, por exemplo, o próprio destino dela. E o interessante é que isso não tem a ver com religião, porque muitos Akans cristãos fazem com que o filho passe por essa cerimônia, muitos Akans muçulmanos também passam por essa cerimônia. Então esse é um exemplo de como a cultura Akan ela resistiu ao longo do tempo
a essas investidas estrangeiras, né? Vamos colocar assim. Então, por mais que eles tenham se convertido, a maioria cristã, a maioria muçulmana, tem hábitos da vida cultural Akan que ainda se mantém. E um desses hábitos é esse. Eles conseguem desvencilhar completamente essa cerimônia, chamada cerimônia de dar nome da religião. Ou seja, é um bom cristão, é um bom muçulmano, vou continuar aqui sendo fiel à minha religião, ao meu pastor, ao meu imã, mas eu vou manter a minha cultura. Então, caso vocês queiram saber mais detalhes sobre essa cultura, vocês procuram o canal Caçador de História, do professor Flávio Muniz, que ele dá uma aula uma aula interessantíssima sobre o povo Akan, inclusive fala sobre essa cerimônia de dar nomes, né, que eu achei muito sensacional. Outro aspecto cultural bastante interessante é a sua cosmogonia tradicional. Hoje em dia, como eu disse, a maioria dos Akans ou seguem o islamismo, ou seguem o cristianismo, tem alguns que ainda seguem a sua religião tradicional. E na religião Akan existe também o Deus criador de tudo, que é chamado de Niame, e a sua esposa, chamada de Assaseia. Da união desses dois deuses primordiais nasceram os Abussons, que são deuses e espíritos a serviço de Niame, e que também são os próprios aspectos do poder de Niame. Além de ajudar na manutenção do equilíbrio universal das coisas criadas, eles também fazem o intermédio entre os seres humanos e o ser supremo, que é o Niame. Então, o Niame está lá em cima, é o criador de tudo, do universo inteiro, realmente é inefável, inalcançável. A gente pede para os Abussons o que a gente está precisando, os Abussons levam para Niame aquilo que a humanidade precisa. É uma dinâmica bastante parecida com o próprio catolicismo, por exemplo, né? Que você tem os anjos, tem os santos, bastante parecido também com os orixás na cultura iorubá, né? Que levam para Oxalá ou para Olodumaré aquilo que os seres humanos, se bem que, né, é bem mais complexo do que isso que eu estou falando, né? Eu estou tentando estabelecer uma certa relação, mas cada religião tem a sua particularidade. Mas, em tese, é isso. No povo Akan tem esse deus primordial e essa deusa primordial que se unem. Dessa união nascem vários outros deuses menores, e esses deuses menores que trabalham tanto no equilíbrio das coisas universais, quanto no intermédio entre as questões humanas e a própria divindade primordial. Ainda falando sobre esse arcabouço cultural, religioso, espiritual Akan, tem uma figura que é bastante conhecida do folclore Akan, né, que virou até personagem de cultura pop, que é o Anansi. Então o Anansi é uma divindade. Ela é representada ora como aranha, ora como homem, ora como metade homem, metade aranha, que é um contador de histórias e às vezes um pouco trapaceiro, né? Ele tem o poder de criar ilusões e em várias histórias associadas a ele, ele sai como aquele cara que faz as trapaças, mas quase sempre usando dos seus artifícios, né, da sua esperteza, para alcançar um objetivo final nobre. É interessante, né, que eu gosto muito também, eu me interesso muito por psicologia analítica, né, por Jung, questão dos arquétipos do inconsciente coletivo, né? Então, se a gente abordar o Anansi sobre esse olhar junguiano, pode-se dizer que ele se encaixa no arquétipo do trickster, que também é associado ao Loki, né, da mitologia nórdica, ao Exu, da mitologia iorubá, e muitos outros deuses, semideuses, personagens mitológicos, né, que têm essa personalidade, né, de ser o engraçado, o trapaceiro e tal, que tem em todas as religiões, né? Enfim, e a série American Gods tem um personagem que faz referência ao Anansi, assim como a série Super Choque também, né? Então, para quem assistiu uma dessas duas séries, já deve ter se confrontado, já deve ter assistido aí o aparecimento do Anansi. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam. Eu acho que tem até aqui no YouTube o primeiro episódio de American Gods que aparece o Anansi, né? Que ele tá no navio negreiro e faz um discurso lá que eu achei... Nossa, vale a pena assistir. Só digo isso, assistam. American Gods,
episódio do Anansi. É só procurar aqui no YouTube, American Gods Anansi, deve ter, se não tiver legenda, enfim, deem um jeito de vocês. Para além das questões religiosas e espirituais, o povo Akan também é conhecido por impressionantes trabalhos artísticos em ouro, incluindo joias, tecidos e objetos preciosos. Em relação a personalidades, né, tem uma pessoa que talvez seja a pessoa mais conhecida para nós que é da etnia Akan, que é o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, né, que inclusive tem um vídeo dele super interessante, em que aparece o Kofi Annan e o Gilberto Gil, lado a lado, fazendo um dueto musical em um festival de cultura tradicional africana, patrocinado pela ONU, né? Então o Gilberto Gil canta, o Kofi Annan começa a tocar um tambor ali e saem umas músicas muito legais, né? E, enfim, recomendo que vocês assistam. Então tá aí, uma pessoa, caso queira ter uma referência de alguém descendente da etnia Akan, tá aí o Kofi Annan, né, ex-secretário-geral da ONU, para dar de exemplo. E, enfim, isso é um pouco que eu pude falar sobre o povo Akan. Obviamente, cada um desses povos da origem Akan, como os Ashanti, os Fanti, os Nizema e muitos outros mais, têm suas particularidades. O que eles compartilham são um passado em comum, assim como aspectos linguísticos e culturais afins. Mas se eu me prolongasse muito ao ponto de me ater a cada povo em particular, como eu disse, esse vídeo ficaria gigantesco e não é essa a proposta. Meu objetivo aqui é dar uma ideia geral sobre a questão para que eu possa incitar um pouco a curiosidade de quem estiver assistindo, para que assim procure saber mais sobre o assunto, né? Pois realmente vale muito a pena, são culturas riquíssimas, super interessantes. Sendo assim, o próximo grupo étnico que eu quero abordar aqui nesse vídeo é o grupo Guibé, que está presente em praticamente toda a região da Costa da Mina. Quando eles foram trazidos para as ex-colônias aqui na América, né, principalmente para cá para o Brasil, eles foram chamados aqui no Brasil de povos Mina ou povos Jeje. E foram enviados tanto para plantações de cana-de-açúcar, né, em várias partes do território nacional, assim também como para minerar metais preciosos, pois sabia-se que esse povo tinha bastante expertise com a mineração de metais preciosos, assim como a manufatura em artefatos, né, característicos dessa cultura, desse povo. Um ponto interessante também que deve ser abordado é que, como eram chamados aqui no Brasil, né, povos Jeje ou povos Mina, muitos devem fazer uma relação com o próprio tambor de Mina, que é uma religião afro-brasileira muito característica ali do Nordeste, do Norte, né, principalmente Maranhão e Amazonas, que é uma religião afro-brasileira, assim como o Candomblé, assim como a Umbanda, né, só que tem a sua particularidade. E, enfim, o tambor de Mina. Inclusive, eles têm influência também no próprio Candomblé, que já é uma outra religião afro-brasileira, né? Que dentro do Candomblé de nação seria o Candomblé Queto, né? Que também é influenciado por esse povo Guibé, que veio para cá, para o Brasil, né? Outra influência religiosa que esse povo acabou tendo aqui no continente americano foi no voodoo haitiano. Então tá aí um aspecto interessante, né, em se tratando da religião sobre essa cultura. Há uma estreita relação histórica entre estes povos com os povos Akan e os Yorubás. Não há um consenso entre historiadores a respeito da origem dos Guibé, mas nota-se em sua cultura um intercâmbio muito forte com os Akans e com os Yorubás. E um dos aspectos da origem dos Guibé, que é um ponto de concordância entre vários historiadores, é que eles habitavam uma determinada região mais a leste, provavelmente onde hoje compreende o Benin e a Nigéria, mas que por conta de conflitos, possivelmente com o Império Oió do povo Yorubá, que a gente vai falar mais para frente, eles foram obrigados a migrar para o oeste, onde hoje atualmente é Gana, que se encontra a maior comunidade de origem Guibé na África. Na tradição oral, o povo Guibé conta que a sua origem vem da cidade de Queto. Alguns associam essa cidade a uma cidade chamada Queto, no atual Benin,
mas outros atribuem essa cidade a regiões que encontram-se em países bem mais distantes, como o Sudão e a Etiópia, e dão um tom bem mais mítico a essa cidade. Uma das maiores referências atuais da cultura pop para esse grupo étnico está no filme A Mulher Rei, estrelado por Viola Davis, que se passa no reino do Daomé, em pleno tráfico de pessoas escravizadas no século XVII. Se você ainda não assistiu esse filme, tome vergonha na cara e vá assistir, porque o filme é excelente. O reino do Daomé foi formado pelo povo Fon, que é um desses povos, é um desses subgrupos que descendem dos povos Guibé, e existiu entre o século XVI até o final do século XIX, onde seu declínio se deu por conta do imperialismo francês. Hoje em dia, o que foi o antigo reino do Daomé é o atual Benin, país que faz fronteira a oeste com a Nigéria, no Golfo da Guiné. Por conta da colonização francesa, em que o país foi submetido até 1960, uma das línguas oficiais é o francês, mas também é falado árabe, assim como várias línguas tradicionais africanas, como o próprio Fon, por exemplo, e muitas outras. Indo para o próximo grupo étnico, a gente tem os Dagomba. O povo Dagomba é um grupo que habita atualmente partes de Gana, Costa do Marfim e Burkina Faso. E em se tratando desse povo, tem dois reinos importantes na história da África que foram criados por pessoas de origem Dagomba: o reino Dagbon e o reino Mossi. Segundo a história oral, o reino Dagbon teve seu início com a chegada de cavaleiros que vieram da região do Lago do Chad, bem mais a leste, e se assentaram no que hoje conhecemos como norte de Gana, ocupando áreas não só de Gana, mas também de Burkina Faso, Costa do Marfim e Togo. Durante o século XVIII, o reino floresceu em paz e integração com reinos vizinhos, inclusive com mercadores islâmicos que muito influenciaram na cultura desse povo. Hoje em dia, a gente percebe uma grande maioria muçulmana entre a população de origem Dagomba. Mas, como nem todos são flores, no final do século XIX, a Alemanha e a Grã-Bretanha dominaram as regiões que eram de influência deste grupo e submeteram as pessoas dessas regiões ao imperialismo europeu até a última metade do século XX. No entanto, a monarquia Dagomba, com toda a sua complexidade hierárquica, foi mantida, logicamente, de forma que atendesse os interesses das potências europeias durante o período da dominação. Só que após a independência desses países, a monarquia Dagomba foi mantida, logicamente de uma forma não absolutista e mais regional, tendo tais lideranças poderes consultivos na política do país. No caso, é muito parecido com o que é a monarquia do Reino Unido hoje, O rei da Inglaterra, o rei Charles, Ray Charles. No caso, ele não tem poder, ele não manda, ele não manda no Reino Unido, mas ele tem todo um simbolismo em volta dele, tem algumas regalias, tem algum peso político no que ele fala, mas não quer dizer que o que ele falar vai ser feito. É mais ou menos isso como funciona muitas dessas monarquias, não só africanas, que a gente vai ver, mas também em vários países. Logicamente tem país com monarquia absolutista? Tem. Vai no Oriente Médio, você vai ver vários. Mas tem países, inclusive também na Europa, tem o rei da Espanha, tem o rei da Dinamarca, se eu não me engano. Enfim, e tem suas monarquias, mas, enfim, é muito mais simbólico do que realmente algo prático. E falando do reino Mossi, esse reino foi fundado por Yenenga, uma princesa do antigo reino Dagbon, o reino Dagbon que a gente falou agora, Diz a lenda que, ao contrário das demais mulheres da época, Yenenga foi instruída na arte da guerra e dos combates, tendo ajudado seu pai, o rei, em vários conflitos, inclusive. Mas em um determinado dia, não se sabe a razão ao certo, ela fugiu do reino com seu cavalo para onde hoje é Burkina Faso, e lá ela se casou com um caçador de elefantes. Desse casamento nasceu Ougadougou, acho que eu pronunciei certo. Ougadougou, que é considerado o fundador do reino Mossi. E o legado de Yenenga é celebrado de várias maneiras em Burkina Faso. Tem o prêmio Golden Stallion of Yenenga, por exemplo, que em tradução literal seria Garanhão de Ouro de Yenenga, que é um garanhão aqui, no sentido original da palavra, que significa cavalo reprodutor.
No caso, é um troféu mesmo, em forma de um cavalo, representando o cavalo em que Enenga usou para fugir do reino dela para fundar esse novo reino, né? E ele é concedido ao melhor filme africano na Bienal do Festival de Cinema de Ouagadougou, que é o nome, né? É uma cidade que tem o nome do filho da Yenenga, né? Além disso, tem o clube ESAFI Yenenga, que é um clube de futebol, e também a Seleção Nacional de Futebol de Burkina Faso, cujos jogadores são conhecidos como Stallions, né? Ou seja, garanhão, né? Na tradução literal, que são nomeados em homenagem ao cavalo de Yenenga. Além disso, uma nova cidade chamada Yenenga está em construção em Burkina Faso, destinada a se tornar um importante centro cultural e econômico do país. O próximo povo da lista são os Haussás. Esse grupo étnico é encontrado majoritariamente na Nigéria, Níger, Chad, Gana e Camarões, e são conhecidos por sua rica cultura, que abrange música, dança, culinária e arte. Eles também são um povo bastante religioso, com a maioria seguindo a religião islâmica. Os Haussás têm uma história fascinante que remonta a pelo menos 1000 anos. Durante séculos, eles viveram em cidades-estados independentes e eram conhecidos por suas habilidades em comércio e artesanato. A língua Haussá é uma das mais faladas na África, com mais de 70 milhões de falantes em todo o mundo. A escrita em Haussá é feita usando um alfabeto especial chamado Adjami, que se baseia no alfabeto árabe, mas adaptado para a língua Haussá. Uma das particularidades da cultura Haussá que me chamou a atenção foi a arte marcial Dambé. O Dambé envolve um lutador que usa apenas uma mão para atacar e outra mão para se proteger. No caso da mão de ataque, o lutador usa uma luva feita de cordas de couro que são enroladas em volta de sua mão, deixando a outra mão nua, que é usada como escudo e também para agarrar o oponente. O objetivo do Dambé é derrubar o oponente ou fazê-lo perder o equilíbrio. O esporte tem uma grande importância cultural para os Haussás e tem crescido bastante na Nigéria nos últimos anos. E por último, não menos importante, vamos falar de um dos povos africanos que mais influenciaram a nossa cultura brasileira, o povo Iorubá. Quem aqui já ouviu falar em Iemanjá, Oxalá, Exu? Quem aqui já comeu um acarajé? Quem gosta de escutar um axé? Pois bem, essas palavras bastante conhecidas fazem parte do idioma e da cultura Iorubá. O povo Iorubá é um grupo étnico que habita principalmente a Nigéria e outros países da África Ocidental, como Benin e Togo. Cabe ressaltar aqui uma curiosidade, né? O atual presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ele tem origem Iorubá. Enfim, com uma população estimada em cerca de 40 milhões de pessoas, os Iorubás têm uma rica história e cultura que remonta a milhares de anos. Acredita-se que eles se originaram da região do Egito e do Sudão, e que só mais tarde se estabeleceram onde hoje é a atual Nigéria. Um reino de bastante destaque erguido pelo povo Iorubá foi o reino Oió, que começou lá no século XIV como um pequeno reino, mas que se consolidou em um grande império no século XVII, que infelizmente teve seu declínio no século XIX por conta de conflitos internos e da influência britânica que crescia na região. Há muitos mitos de fundação sobre o Império Oió. Um deles é que o terceiro governante do reino foi Xangô, exatamente o orixá Xangô, que na época era um humano virtuoso e que mais tarde alcançou o status de orixá. Durante a era colonial, os britânicos impuseram sua língua e sua cultura aos iorubás, enquanto destruíam muitas de suas tradições e práticas culturais. No entanto, a cultura iorubá sobreviveu e se adaptou à nova realidade. Muitos iorubás se converteram ao cristianismo e ao islã, como é o exemplo do próprio presidente Bola Tinubu da Nigéria, que ele é iorubá, mas é muçulmano. Mas também muitos continuaram a seguir suas tradições religiosas e culturais. Hoje, os iorubás são uma das maiores etnias da Nigéria e têm uma grande diáspora em todo o mundo. Sua cultura, religião e tradições continuam a ser parte importante da vida em muitas partes da Nigéria e do mundo, como no Brasil, por exemplo. A música, a arte, a dança, a literatura iorubá são apreciadas em todo o mundo e muitos iorubás continuam a seguir suas tradições religiosas e culturais.
A língua iorubá é falada por mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo e é uma das línguas africanas mais estudadas e documentadas. Embora a língua tenha sido utilizada em diferentes sistemas de escritas ao longo da história, a versão moderna do idioma é escrito usando o nosso alfabeto latino, com algumas modificações para indicar diferentes tons. Além disso, a língua iorubá é ensinada em escolas e universidades em todo o mundo e tem sido objeto de estudos acadêmicos em diversas áreas, como linguística, antropologia e história. Em se tratando de arte, o povo iorubá tem uma grande variedade de formas e estilos, incluindo esculturas em madeira, tecidos, cerâmicas e contas. A iconografia iorubá é muito rica, representando figuras humanas, animais e divindades, cada uma com significado simbólico específico. A arte iorubá tem um papel fundamental nas cerimônias religiosas e nas celebrações da comunidade. As máscaras são particularmente importantes na tradição iorubá e são usadas em uma variedade de contextos, desde danças, cerimônias até funerais. Um dos principais destaques da arte iorubá é a cabeça de bronze de Ifé, datada entre o século XIV e o século XV. Ela é um retrato realista de um antigo líder iorubá. A escultura é uma das várias cabeças de bronze encontradas na cidade de Ifé, mas é considerada uma das mais impressionantes e importantes, e é um exemplo da técnica de fundição em bronze da cultura Ifé, que era um dos povos que vieram dos iorubás, que era conhecida por produzir esculturas de alta qualidade. A obra é considerada um tesouro nacional da Nigéria e é um importante exemplo da rica história e tradição da arte africana. Só que, infelizmente, assim como vários artefatos de suma importância histórica para inúmeros povos espalhados pelo mundo, a estátua foi levada para compor a coleção do Museu Britânico de Londres. No mais, é isso. Essa foi a minha contribuição para esclarecer um pouco sobre o que a Genera quis dizer com Costa da Mina, né? Espero que eu tenha agradado. Vale ressaltar que eu não sou historiador, eu não sou antropólogo, eu não sou arqueólogo. Enfim, eu sou apenas uma pessoa curiosa que quis estudar um pouquinho sobre o assunto, quis ler um pouquinho sobre o assunto e quis compartilhar o que aprendeu. Com toda certeza o que eu falei aqui não chega nem perto da quantidade de material sobre esses povos, da quantidade de informação que se pode encontrar sobre esses povos, né? Mas enfim, talvez eu faça um próximo vídeo falando sobre outro grupo étnico que eu tirei no Genera. Talvez não, porque esse vídeo deu bastante trabalho. Mas por via das dúvidas, se vocês gostaram do meu conteúdo, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho das notificações, pois aí, se eu postar outro vídeo, vocês vão ficar sabendo. Muito obrigado e até a próxima.